Olá, meu nome é Lara Camilo, eu sou residente de ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas. Vou apresentar a aula hoje sobre propedêutica básica do casal infértil, orientada pelo Dr. Luiz Augusto. O roteiro da aula, então, abordando inicialmente os conceitos, a classificação de infertilidade, a sua incidência e suas causas. Posteriormente, abordando sobre a investigação, então, quando iniciar essa investigação, a rotina de exame físico e exames complementares, a conclusão e, por fim, um artigo científico relacionado com o tema. Bom, a infertilidade ela é definida como a inabilidade de conceber após um ano de relações sexuais regulares e sem contraceptivos. Essa é a definição pela OMS. A fecundidade é a capacidade de se ter um nascido vivo, e a fecundabilidade é a probabilidade de uma gravidez em um único ciclo menstrual, com exposição adequada aos espermatozoides e sem contracepção e que resulte em um nascimento vivo. A fertilidade é a capacidade de ter uma gravidez clínica, e a esterilidade é o estado permanente de infertilidade. Em relação à classificação da infertilidade, ela pode ser classificada como primária ou secundária, sendo que a primária ela consiste no casal que nunca concebeu após um ano de relação regular e sem contracepção, e a infertilidade secundária ela é definida como um casal com concepção prévia e ausência de uma nova concepção após um ano de relação sexual regular e também sem contracepção. Em relação à incidência, tem-se que a probabilidade de engravidar ela gira em torno de 20 a 25% em um casal jovem, saudável, a cada ciclo reprodutivo. Já a infertilidade, ela acomete entre cerca de 15% dos casais em idade reprodutiva, e essa incidência e prevalência vai variar em relação a países desenvolvidos, subdesenvolvidos e também em relação ao tempo de tentativa desse casal, sendo que no primeiro ano a concepção ela gira em torno de 60%, no segundo ano 92% e assim por diante. Em relação ao Brasil, a taxa de fecundidade ao longo dos anos ela foi reduzindo. Então aqui é um gráfico do IBGE apresentando que no início do ano 2000, a taxa de fecundidade ela girava em torno de 2,5 e ela foi reduzindo significativamente. A média de filhos por mulher também reduziu ao longo do tempo, por vários diversos fatores, né? Então, inicialmente, em 1940, a quantidade média de filhos por mulher era de 6,16, sendo que em 2020 a projeção era para 1,7 filhos por mulher. A faixa etária também se modificou ao longo dos anos, sendo que acima de 30 anos, inicialmente a taxa era de 22% no ano 2000. Em 2020 essa taxa aumentou, ou seja, as mulheres estão engravidando com a idade mais avançada e tendo menos filhos. Agora, em relação às causas de infertilidade, cerca de 40% correspondem a causas de fator feminino, 40% masculino e 30% uma causa com fator contribuinte masculino e feminino. Cerca de 15 a 20% é uma causa idiopática ou infertilidade sem causa aparente. Lembrando que esses valores eles alteram bastante em relação às referências, mas em média tem-se essas porcentagens. Em relação às causas de infertilidade, então causas atribuídas a ambos, o sexo feminino quanto masculino, podemos citar, né, como fator de risco a história familiar, aborto recorrente, obesidade, uso de anabolizante, fatores ambientais e ocupacionais, doenças sistêmicas e ou endócrinas, fatores iatrogênicos, infertilidade com parceiros anteriores e infecções. No caso de fator feminino, a idade acima de 35 anos é um fator de risco importante, a reserva ovariana reduzida,
transtornos de ovulação, infertilidade acima de 3 anos, distúrbios menstruais, endometriose, história familiar de síndrome dos ovários policísticos e também, doença inflamatória pélvica. No fator masculino, tem-se fator de risco a criptorquidia, hipertrofia testicular, câncer no testículo, fatores genéticos, varicocele, trauma, torção testicular, transtornos de puberdade, envelhecimento, uma dieta não saudável, poluição e obesidade e o tabagismo. Em relação à causa de infertilidade feminina, então tem-se que a idade é um principal fator de risco. Então, aqui é um gráfico que relaciona a incidência de gravidez a cada 1.000 mulheres relacionada à idade. Então, mulheres acima de 35 anos terão progressivamente uma menor chance de gravidez, que se agrava a partir dos 40, chegando a cerca de 1% só de chance de engravidar a partir dos 44 anos. Aqui é um gráfico que mostra os nascimentos a partir de óvulos doados ou óvulos próprios pela fertilização in vitro. Então, acima dos 35 anos, existe uma maior taxa de nascimentos pela fertilização in vitro de óvulos doados devido a essa reserva ovariana reduzida a partir dessa idade. Então, em relação aos fatores masculinos, toda essa abordagem masculina vou abordar posteriormente, mas os fatores masculinos associados à infertilidade, inicialmente tem o criptorquidismo, a varicocele, anomalias congênitas, endócrinas, doenças crônicas, malignidade e também, aqui por fim, a infertilidade masculina inexplicada, que chega a ser cerca de 56,6% aqui nessa amostra de incidência. Lembrando também que esse estudo aqui traz, esse artigo, que a presença do HPV no parceiro masculino, então é hoje considerado um fator de risco, tanto para o resultado da reprodução natural, quanto também para o resultado da reprodução assistida. Agora, quando se inicia uma investigação? Tem mulheres com até 35 anos, vai ser após de 12 meses de tentativa. Mulheres acima de 35 até os 39 anos, após 6 meses de tentativa. E naquelas mulheres acima de 40 anos, elas devem procurar ajuda, orientação médica de imediato. Também, caso exista alguma causa óbvia para infertilidade ou subinfertilidade, essa investigação deve ser iniciada imediatamente. Nesses casos, podemos citar mulheres que possuem oligoamenorreia ou amenorreia, que têm uma história de quimioterapia, radioterapia ou endometriose em estágio avançado, mulheres com doença uterino-tubária conhecida ou suspeita, e mulheres cujo parceiro masculino tem uma história de cirurgia pélvica ou testicular, impotência ou outra disfunção sexual, quimioterapia, radioterapia. E também existe esse histórico já de uma infertilidade com outro parceiro. Então, para engravidar, 4 itens são básicos, são imprescindíveis para se garantir uma gravidez. Então, inicialmente, um estilo de vida saudável do casal. Os óvulos, então, como avaliação da qualidade da reserva ovariana. É necessário, então, uma anatomia pélvica favorável do útero, endométrio e as trompas, e também uma análise seminal. Então, existem esses 4 itens básicos para se garantir uma gravidez. Então, o roteiro da investigação, inicialmente, avaliar a reserva ovariana, se existe alguma disfunção ovulatória, danos tubários ou anormalidades estruturais, que incluem algum fator cervical, e também, por último, fator masculino. Em relação à anamnese, então, a mulher deve ser abordada com ela a história atual, então a queixa atual, suas comorbidades, quais medicações que ela usa, se ela é usuária de drogas ilícitas, sua idade e ocupação. A história obstétrica. Então, se essa mulher já esteve gestante, se ela
já sofreu algum aborto, se esse aborto resultou em uma curetagem, se já teve uma gestação ectópica, por exemplo. A duração da infertilidade, então há quanto tempo esse casal tem relações sexuais regulares sem uso de contraceptivo. A história contraceptiva, então se essa paciente já utilizou o DIU, quais os anticoncepcionais ou os contraceptivos que ela já usou, se existe uma investigação ou tratamento prévio para infertilidade, investigar a história pregressa, principalmente história ginecológica, então se já teve alguma infecção sexualmente transmissível, algum corrimento, que precisou fazer tratamento com antibiótico terapia, se fez esse tratamento ou não, se essa paciente já sofreu alguma cirurgia anterior, principalmente cirurgia na região pélvica, de útero, ovário, abordar sobre a história menstrual. Então, se esses ciclos dessa paciente são regulares, abordando, então, investigando, não algum fator ovulatório. Então, o intervalo desse ciclo, se ele é normal, de 24 a 28 dias. A duração da menstruação, se ela é até 8 dias. O volume, a menarca, a idade da menopausa da mãe, se essa menstruação ela é acompanhada de uma dismenorreia, se essa dismenorreia é incapacitante ou não, os fatores de melhoras, se essa dismenorreia ela teve um caráter progressivo, lembrando da endometriose nesses casos, e se, nos casos da história sexual, se tem relacionado a isso dispareunia, o número de relações sexuais por semana, a idade da sexarca, se a quantidade de parceiros, se existe sinusorragia também, e por fim a história familiar, se essa paciente tem alguma patologia ou história familiar de infertilidade ou anomalias genéticas. Em relação ao parceiro masculino, então também iniciar com a história atual, a queixa, comorbidade, quais medicações em uso, se usa alguma droga ilícita, a idade, sua ocupação, lembrar a ocupação que tem fatores de risco é o calor ou exposição gonadal a toxinas, a história sexual, investigar se existe alguma disfunção sexual, problema de ereção ou ejaculação, se já teve histórico também de infecção sexualmente transmissível, a fertilidade prévia, então a duração da infertilidade também. A história pregressa, então se teve alguma doença infantil, histórico do desenvolvimento, uma doença sistêmica também, alguma cirurgia, se utilizou algum esteroide, anabolizante, suplemento, se sofreu algum trauma gonadal e também história familiar. Em relação ao exame físico, então exame físico geral, com sinais vitais, altura e peso, principalmente para se calcular o IMC, a busca por caracteres sexuais secundários, como pelos excessivos e também a acantose nigricans, utilizando o score e o estágio de Turner, se existe alguma despigmentação anormal da pele. Realizar o exame da tireoide, das mamas, em busca de uma galactorreia oculta, exame tórax para avaliação pulmonar e cardíaca, exame abdominal na mulher, na busca de massa abdominal, ascite, estria, cicatriz cirúrgica, e o exame genital, então, avaliação da vulva, do clitóris, o toque vaginal para avaliar o tamanho, a forma, superfície, consistência, mobilidade do útero, avaliação dos anexos para procurar alguma massa anexial palpável, se existe corrimento vaginal ou espessamento do ligamento útero-saco e a presença ou não de algum nódulo no fundo saco de Douglas que pode ser causado por endometriose, por exemplo, ou tuberculose.
Em relação ao parceiro masculino, então, realizar o exame geral com sinais vitais, altura e peso, calculando também o IMC, avaliar os caracteres sexuais secundários, exame da tireoide, exame da mama, para avaliar a presença de ginecomastia, exame abdominal também para na pesquisa de qualquer massa abdominal, hérnias ou ascite, e exame genital. Então, avaliar a forma, o tamanho do pênis, do prepúcio, a posição do meato uretral externo, volume testicular, palpação do epidídimo e do ducto deferente para excluir varicocele ou hidrocele. E é basicamente isso. Em relação aos exames complementares do casal. Então, solicitar o departamento de reprodução humana do HC, ele solicita para o casal o grupo sanguíneo, fator RH, função tireoidiana, TSH e T4 livre, glicemia em jejum, insulina e a vitamina D. As sorologias preconizadas pela Anvisa são HIV, HBsAg, anti-HBC, IgG e IgM, anti-HCV, VDRL e HTLV. Também solicitar o anti-HBs para ver status vacinal, rubéola IgG e IgM, tóxico IgG e IgM e a sorologia para clamídia IgG e IgM com título. Em relação à mulher, inicialmente os exames solicitados para avaliação da qualidade dos óvulos e da reserva ovariana. Então, como havia citado, a qualidade dos óvulos vai estar diretamente relacionada à idade da mulher. Então, abaixo dos 35 anos existe uma melhor qualidade e ela vai se reduzindo progressivamente ao longo dos anos, né? Então, entre 35 a 39 anos, essa qualidade passa a ser intermediária, acima dos 40 anos, uma pior qualidade, e acima dos 44 anos, aí tem-se uma péssima qualidade. A reserva ovariana ela está relacionada ao potencial ovulatório e tempo de vida reprodutiva. Então, o ultrassom transvaginal ele é recomendado para que se realize a contagem de folículos antrais. Esses folículos, como tem nessa imagem aqui, eles são calculados, eles medem de 2 a 9 milímetros e é realizada a avaliação em cada ovário e, por fim, se faz a soma entre eles. Esse exame deve ser realizado entre o terceiro e o sexto dia do ciclo e tem-se uma reserva ovariana a ultrassom normal quando tem uma contagem de 9 a 18 folículos. Essa contagem vai estar reduzida abaixo de 8 folículos, muito diminuída abaixo de 4 e aumentada acima de 19. Então, aqui tem os estágios de desenvolvimento folicular e o que é visto a ultrassom é o folículo antral, que é o que se realiza a contagem. Em relação às dosagens hormonais. Então, o FSH ele é um outro método que pode ser realizado para avaliação dessa reserva ovariana. Essa reserva vai estar diminuída quando a contagem dá abaixo de 12. Ela vai estar normal quando está abaixo de 12 e diminuída a reserva quando está acima de 12. Muito diminuída quando o valor do FSH o resultado vem acima de 25. Já a dosagem do hormônio antimuleriano, ela é realizada tendo em vista que também ele consiste em um hormônio que vai ser produzido nas células da granulosa, de pequenos folículos, e exerce, então, um fator regulatório nessa foliculogênese. A sua concentração sérica vai refletir, então, o número de folículos pré-antrais e antrais que vão estar na fase inicial do desenvolvimento. O valor vai estar normal entre 1 a 3,2, reduzido menor que 1, muito diminuído abaixo de meio e aumentado em 3,2. O hormônio antimuleriano ele apresenta uma estabilidade durante todos os períodos, então, do ciclo menstrual, mas ele vai declinar a partir da idade da mulher. Então, por isso, mais o manual, ele traz que a sua dosagem deve ser realizada durante o período menstrual. Outras dosagens que podem ser feitas é a dosagem do estradiol, que vai estar normal, abaixo de 80, lembrando que ele vai estar, quando ele está aumentado, isso vai levar um efeito supressor nos níveis de FSH e vai ser, então, indicativo de diminuição da reserva ovariana. A dosagem do LH
é para avaliar a ovulação e eles podem ser dosados aí do segundo ao quarto dia do ciclo. A inibina B também pode ser uma avaliação realizada. E o teste do clomifeno é quando se administra 100 mg de clomifeno do quinto ao nono dia do ciclo menstrual e faz uma dosagem do FSH no terceiro e no 10º dia. Essa soma deve ser, então, inferior a 26. Não é o teste do clomifeno, não é um teste frequentemente utilizado no nosso serviço. O restante, eles são dosagens realizadas de rotina. Agora, em relação à disfunção ovulatória. Ela, então, vai ser definida como uma história já pregressa de oligomenorreia ou amenorreia e que tem nível de progesterona inferior a 3. A disfunção ovulatória também pode ser causada por disfunção hipotalâmica e hipofisária, então com a dosagem de prolactina, e também por alguma causa tireoidiana, então por isso que tem-se a dosagem do TSH. Outra investigação endócrina a ser realizada nos casos de disfunção ovulatória são a avaliação do perfil androgênico, dosando o sulfato de dehidroespiandrosterona, que é o SDEA, e também nos casos de insuficiência ovariana precoce, em que se pode realizar o cariótipo nesses casos, né? Aqui é um quadro que resume basicamente isso que eu já falei aqui em relação às dosagens. Agora, em relação à avaliação da anatomia pélvica. Então, inicialmente, a ultrassom transvaginal vai ser indicada para avaliar o útero, sua parede, morfologia e a sua cavidade, estando à procura de mioma, adenomiose, malformação mulleriana, pólipo e sinéquia. Os ovários também vão ser avaliados à procura de endometriose, então, o endometrioma, tumor ou a sua morfologia, destacando a investigação de ovários com aparência policística. Lembrando que a melhor fase para avaliar o endométrio é a fase folicular tardia, no ultrassom. Lembrando que a esterossalpingografia é um exame com valor preditivo positivo que varia bastante, mas de certa forma baixo, que vai de 38% a 94%. Então, esse é um exame que pode exigir uma avaliação adicional para que se confirme de fato a oclusão tubária. Em relação aos exames mais avançados, né, que no caso, então, é a propedêutica avançada, para se investigar alguma alteração nesses exames inicialmente solicitados. Então, pode-se citar a ressonância magnética, quando se tem alguma alteração que sugira malformação mulleriana, a esterosonografia, a esteroscopia diagnóstica, ela vai ser indicada para confirmar e tratar lesões intracavitárias detectadas por outros exames de imagem. A videolaparoscopia, ela também vai ser mais indicada não só para diagnóstico, mas também como tratamento, por exemplo, de endometriose, e o ultrassom endovaginal com preparo intestinal, que pode ser utilizado para se investigar endometriose profunda e intestinal. Agora, em relação à avaliação do fator masculino, os exames complementares, o principal dele é a análise seminal, que é feita pelo espermograma. Então, o recomendado é que se faça 2 espermogramas com intervalo de 15 dias e com preparo de abstinência sexual de 3 a 4 dias. Lembrando que o espermatozoide ele é viável no trato genital inferior entre 48 e 72 horas, e esse espermograma ele vai avaliar um lote de espermatozoides gerados há aproximadamente 90 dias. Atualmente se utiliza o manual da OMS para avaliação do espermograma. Então, aqui tem-se os parâmetros e os limites inferiores preconizados pela OMS. Então, o parâmetro avaliado é o volume do sêmen, o limite inferior é de 1,5. O número total de espermatozoides, o limite inferior é 39. E a sua concentração é de 15. A motilidade total é 40%, progressiva 32%, a vitalidade deve ser acima de 58% e morfologia acima de 4. Outro valor também
Outro parâmetro, no caso, utilizado são os leucócitos, que precisam estar com limite abaixo de 1. Em relação, então, à motilidade. Então, existem categorias, e no caso, a motilidade progressiva, ela é contabilizada pelos espermatozoides que se movem ativamente. A não progressiva é aqueles espermatozoides com ausência de progressão, mas que se movem. A imotilidade, outra categoria, e a motilidade total, ela é calculada pelo somatório da motilidade progressiva e não progressiva. Na edição anterior desse manual do OMS, essa motilidade ela era dividida em grupos, grupo A até o grupo D, sendo que o grupo A é aqueles espermatozoides móveis, progressivos e rápidos, o grupo B, móveis, progressivos e lentos, o grupo C, móvel não progressivo, e o grupo D, imóvel. E aqui os valores que eu já havia falado, né, dos limites inferiores. Já em relação à morfologia do espermatozoide, então avalia-se a cabeça do espermatozoide, o pescoço e também a morfologia, a cauda, se existe algum defeito, e também, por último, o excesso de citoplasma residual nessa cauda. Lembrando que o limite inferior é de 4%, e ele traz aqui nesse artigo que existe um excelente prognóstico quando essa morfologia é acima de 14, e entre 4 a 14, um bom prognóstico, mas inferior a 4% é um pior prognóstico mesmo em relação à morfologia desses espermatozoides. Em relação a outros exames, tinha-se a dosagem então do anticorpo anti-espermatozoides, do ASA. Esse anticorpo vai refletir no prejuízo da motilidade desse espermatozoide, mas por ter uma utilidade clínica incerta, ele não é mais utilizado como rotina. A quantificação de leucócitos vai estar associada à deficiência na função e motilidade desse espermatozoide e vai avaliar a presença de infecção e inflamação do trato genital. Então, é uma avaliação importante. E, por último, também a espermocultura, que é um exame realizado também do nosso serviço para investigação de algum agente que possa causar algum efeito na fertilidade masculina. Em relação à nomenclatura preconizada pela OMS, então, quando se tem um volume seminal, uma redução desse volume é caracterizado como hipoespermia, oligospermia quando existe uma redução na concentração, astenosospermia quando existe uma redução na motilidade e teratosospermia quando existe uma redução na morfologia desse espermatozoide. Lembrando que a alteração masculina ela ocorre geralmente em mais de uma forma, como por exemplo, então aqui é na oligoteratosospermia, ou seja, ocorreu uma diminuição da concentração e da morfologia desse espermatozoide. Aqui essa tabela, ela resume, da OMS, ela resume então a nomenclatura relacionada à qualidade desse espermatozoide. A capacitação espermática também é outra avaliação realizada no serviço utilizado o método SwimMap, que avalia a capacidade desse espermatozoide de nadar para a forma do plasma seminal e entrar no meio de cultura, ou seja, é uma avaliação da motilidade do espermatozoide. Esse é um exame feito pré e pós a inserção desse espermatozoide nesse meio. E os valores de referência, então a motilidade total deve estar acima de 25%, a motilidade progressiva acima de 50% e a morfologia acima de 30%. A avaliação endócrina ela é indicada naqueles casos em que se tem uma concentração de espermatozoides baixa, alteração da função sexual ou outros achados. E também pode-se dosar FSH e testosterona, e se eles estiverem alterados, pode-se repetir, então, a quantidade de testosterona total e livre, solicitar LH, prolactina, TSH e inibina B, nos casos dessas alterações.
Então, aqui um resumo. Então, a pesquisa básica, ela vai contemplar o espermograma, capacitação espermática e espermocultura. E a pesquisa avançada vai ser indicada quando se tem alguma alteração. Então, quando se tem qualquer alteração seminal, inicialmente, sempre se manda para uma avaliação com o especialista, então com o urologista, para que ele faça essa avaliação da bolsa escrotal. É solicitado também mais avaliações hormonais. E nos casos em que se tem alteração da morfologia do espermatozoide, pode-se realizar o teste da fragmentação. Quando se tem oligospermia severa ou azoospermia, pode-se indicar o cariótipo com banda G. E nos casos de oligospermia severa e azoospermia não obstrutiva, a microdeleção do cromossomo Y. A zoospermia obstrutiva por agenese do núcleo deferente, pesquisa de fibrose cística, e biópsia testicular, ela vai ser indicada pelo urologista em situações especiais da azoospermia. Então, lembrando aqui, são só para conhecimento mesmo, dos exames utilizados para pesquisa avançada nos casos de alguma alteração no fator masculino. Então, em resumo aqui, tudo que foi falado. No caso, então, da mulher, a investigação consiste na história, o exame físico, a avaliação da história obstétrica e os exames adicionais, que se consistem em ultrassom transvaginal, dosagem do hormônio antimuleriano, investigação de alguma disfunção ovulatória, fator tubário pela estereossalpingografia e o fator uterino que é utilizado a ultrassom transvaginal e a estereossalpingografia. No homem, a história, exame físico e a análise seminal. Agora, o artigo científico. Então, escolhido foi esse artigo, que foi publicado em 2021 na revista de reprodução humana. Esse é um artigo que ele veio com a pergunta, né? A esterosonografia com contraste, que lá nos Estados Unidos eles colocam como essa sigla, ela vai levar resultado de gravidez semelhante em comparação à esterossalpingografia, como um teste, né, utilizado para permeabilidade tubária em casais inférteis. Então, ele quer comparar se a esterosonografia, ela, quando utilizada, ela vai resultar em melhores resultados, né, de gravidez. Então, o estudo foi um estudo multicêntrico, prospectivo e comparativo, randomizado, com 26 hospitais na Holanda, e as mulheres foram submetidas tanto à estereosonografia com contraste quanto à estereossalpingografia em ordem aleatória. Essas mulheres eram mulheres inférteis entre 18 e 41 anos e foram agendadas para esses testes de permeabilidade durante o tratamento. Mulheres com ciclos anovulatórios que não respondiam à indução da ovulação, endometriose, quando se tinha infertilidade masculina grave, ou uma conhecida alergia ao contraste, foram excluídas desse estudo. E a comparação feita foi entre essas estratégias da estereossalpingografia e estereosonografia, levando então um parto vivo dentro de 12 meses. Então, o que se teve como resultado foi que os dois exames produzem achados semelhantes de patologia tubária na maioria dos casais inférteis, e eles, onde diferem, nos achados não levam uma diferença substancial no resultado da gravidez. No entanto, o que se observou foi que a estereosonografia está associada a significativamente menos dor relatada durante o exame, quando comparada à estereossalpingografia. Aqui são as referências da aula e muito obrigada.